Bom dia para todos, feliz sábado. Para mim, eu acho que hoje eu vou me emocionar aqui, Dr. Berg. Espero que não seja hoje o dia que você vai abrir o meu coração, porque há 12 anos atrás você ia me colocar na cirurgia, mas o doutor Noé colocou 4 stents no meu coração, e depois já tinha colocado um na Alemanha, e depois colocou mais 3, então eu tenho 8 stents, e eu não posso me emocionar, mas eu quero usar esse tempo para nós falarmos um pouco sobre uma experiência das Sagradas Escrituras. Segundo Reis capítulo 4, abram comigo. Eu vou apresentar muita coisa escrita, porque eu estou com 73 anos de idade, e eu tomo remédio para memória, mas de vez em quando eu vou comprar um remédio na farmácia, esqueço o nome dele, entende? Então, nesse fato, eu prefiro começar a escrever e deixar que vocês acompanhem com todos os outros sentidos possíveis. Você que está em casa também, é um privilégio poder falar para vocês através dessa experiência maravilhosa de 2 Reis capítulo 4, versículo 8 em diante, que fala a respeito de uma mulher conhecida na Bíblia como a Sunamita, e que toda essa história da vida, desse momento em que ela viveu junto com o profeta Eliseu, apresenta exatamente o título do sermão: quando a fé mora em casa. Porque na realidade nós encontramos na experiência dessa mulher algo muito importante para a nossa vida espiritual. E eu quero colocar aqui alguns pontos importantes sobre a questão de família. A Sagrada Escritura diz aí em 2 Reis capítulo 4, versículo 8, que Eliseu passava por Sunem, e Sunem não era uma cidade judia, judaica, era uma cidade vizinha, e a Sunamita, ela observava que passava um cidadão ali sempre com uma vista e uma colocação de suas palavras bem acentuadas, bem modestas, no entanto, bastante elucidativas e bastante convincente a respeito do Deus que ele conhecia. E esse homem era Eliseu. E por conhecê-lo, por escutá-lo, por saber que ele visitava sempre trazendo boas notícias e a ênfase da bênção de Jeová, ela convidou para que ele estivesse na casa dela e comesse com ela. Segundo Reis aí nos diz o seguinte, que eu acho interessante anotar: a hospitalidade no Antigo Testamento era um dever sagrado, e aquela mulher resolveu então acatar esse homem em sua casa. A Bíblia nos diz aí em Hebreus capítulo 13, versículo 2, que não vos esqueceis da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos, Nós sabemos dessa história. E as características da hospitalidade bíblica naqueles dias era espontaneidade, generosidade, serviço com humildade e acolhimento espiritual. Tudo isso aquela mulher teve para com Eliseu. No entanto, ela não se satisfazia apenas em fornecer-lhe alimento, ela quis dar mais para ele do que fornecer alimento, porque para ela era importante ter aquele que ela considerava ser o homem de Deus. Quando a gente quer conhecer uma pessoa, a Bíblia diz que não é pelos seus feitos, é pelos seus frutos. Tem diferença entre feitos e frutos. Quando Jesus Cristo passou num lugar que tinha uma figueira frondosa, ele não encontrou fruto. Vocês estão lembrados desse incidente? E no dia seguinte eles passaram e Pedro falou: Senhor, a figueira que tu amaldiçoastes porque não encontraste fruta secou. A razão de ter sido eliminada aquela figueira é que ela tinha muitas folhas, e quem cria, ou quem cultiva, melhor dizendo, figueira, sabe que quando tem muita folha é porque tem fruto. A quantidade de folha é suficientemente inerente para a proteção dos frutos, mas não tinha fruto. Já aquela mulher via em Eliseu um homem com muitos frutos,
frutos de caridade, modéstia e, acima de tudo, consideração para com os estrangeiros, porque ele estava passando numa terra estrangeira. Nós vemos então que a hospitalidade no presente, que é um dom e deveria ser desenvolvido por todos os cristãos, ela é um pouco diferente do que foi no passado, né? Por quê? Hoje as casas estão fechadas, porque a nossa vida é corrida, muitas pessoas se sentem sozinhas mesmo, né? Cercadas de vizinhos. A tecnologia aproxima a gente virtualmente, mas nos separa fisicamente. No entanto, nós precisamos entender que abrir o lar com propósito significa ser hospitaleiro. Quais são os propósitos? Normalmente as pessoas dizem: eu vou abrir para um cafezinho, para um almoço, para uma conversa, mas a hospitalidade verdadeira que a Bíblia nos ensina é exatamente sob o ponto de vista espiritual. E por isso que nós estamos dando muita ênfase, a Igreja Adventista Mundial está dando muita ênfase nos pequenos grupos, que é a hospitalidade espiritual mais importante para você divulgar o Deus que você crê, para você ensinar a respeito do Deus que você crê e a respeito de viver uma vida que sirva como acolhimento emocional, que é muito mais do que abrir a porta, é abrir o coração e os ouvidos. É um gesto de hospitalidade. Minha esposa atual, ela é psicóloga e sempre ela está atendendo pessoas. Outro dia disse: mas você não abre o consultório? Não, eu prefiro atender agora sem compromisso, mas eu acho que a melhor forma de eu ser hospitaleira é atender as pessoas que me procuram, mesmo por telefone, porque eu estou mostrando ali o momento de que o meu coração está sendo aberto para que uma pessoa tenha conforto. O que significa ser hospitaleiro hoje? Serviço prático: ser presença amiga para alguém solitário. Um dom espiritual que precisa ser reavivado, e isso é um ato de amor cristão. Sede hospitaleiros é o conselho de 1 Pedro 4,9, como os outros, sem nenhuma murmuração, ou seja, tendo prazer. Então eu digo que o ministério silencioso da hospitalidade é poderoso, e ao receber alguém com alegria e simplicidade, nós abrimos espaço para que Deus toque a vida deles e também a nossa vida. Vale a pena você utilizar esse misterioso e poderoso veículo que é o veículo da hospitalidade. A mulher sunamita, ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus, convidou-o para comer, depois resolveu alguma coisa mais importante ainda: oferecer para ele, além de uma hospitalidade ativa, uma hospitalidade espiritual, porque ele precisava descansar. E a Sagrada Escritura nos diz aí, no capítulo 4, no versículo de número 10, que ela chegou para o seu esposo e fez um trato: vamos construir para ele num quarto, obra de pedreiro, para que possamos colocar 4 coisas: uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, a fim de que ele pudesse realmente estar acomodado. Então essa decisão da mulher sunamita é alguma coisa que nós podemos tirar como exemplo. Por quê? Porque ela não fez sozinha, ela chamou o esposo para combinar, a fim de fazer aquilo que ela tinha interesse de projetar como a sua hospitalidade ao homem de Deus. A mulher sunamita era casada com um homem já idoso, e embora ela não tenha um papel ativo na narrativa como ela queria mostrar, ela então mostrou um sinal de parceria piedosa. Então o que ela fez? Um quarto pequeno junto ao muro, mas isso combinando com o marido. Uma lição para as nossas famílias: casais piedosos se comunicam e tomam decisões. Vamos lá? Casais piedosos se comunicam e tomam juntos, para apoiar a obra de Deus, seja acolhendo pessoas, contribuindo com recursos ou servindo de outras maneiras. Certa vez no meu ministério, uma senhora me procurou e falou: pastor, eu estou com um problema, quero que o senhor me ajude. Falei: qual é o problema? Eu tenho demonstrado minha fidelidade no dízimo, sem conversar com meu marido, que é o único que trabalha em casa, e o dinheiro que vem é só do trabalho dele, mas eu pego uma parte do dízimo sem que ele saiba.
será que isso é bom? Bom, eu falei para ela, eu acho que dentro do casamento nada pode ser feito às escondidas. Deus não aceita coisas escondidas para tentar lhe agradar. Eu lembro daquela experiência da mulher que 12 anos tinha o fluxo de sangue, e ela foi às furtadelas esbarrar no manto de Jesus para ficar curada, e Jesus parou tudo para perguntar quem me lhe tocou. Porque quando nós queremos fazer alguma coisa para Deus, principalmente que envolve a nossa família, tem que existir um senso comum, para que não haja ali uma fidelidade simplesmente escondida de alguém que era o detentor de toda a fonte do dinheiro em casa. Eu falei para ela, por que você não senta com ele e conversa? E ela falou, eu vou conversar com ele. Depois ela me procurou e falou, olha pastor, foi a melhor coisa que eu fiz, porque no início ele falou para mim, eu já sabia que você estava fazendo isso escondido, mas eu esperei que um dia você se alertasse para combinar as coisas comigo, porque para adorar a Deus não precisa roubar do marido. Eu achei interessante a posição dele, e ele concordou. Por quê? Casais piedosos se comunicam e tomam decisões juntos para apoiar a obra de Deus. Decidir junto causa alguns pontos positivos na vida da família. Primeiro, reforça a união. Segundo, melhora a comunicação. Construção de um futuro compartilhado. Se somos família, se somos casais, o nosso futuro deve ser compartilhado. Amplia a confiança e a sintonia entre cônjuges. Reafirma o sentimento de pertencimento e também reduz os conflitos. Tudo isso nós conseguimos entender num simples fato de uma mulher que não era de cultura judaica, mas tinha um senso positivo de consideração sobre o valor de uma família. Outro ponto, o respeito mútuo. Mesmo na cultura dela, que era uma cultura em que a figura masculina era a voz marcante, ela sugere ao marido uma construção do quarto para o homem de Deus. Ele ouve e apoia a ideia. Isso mostra que um relacionamento com diálogo, confiança e honra recíproca, apesar dos papéis bem definidos, sempre é melhor. Na família, as pessoas devem ter esse conceito, procurar manter um diálogo em família a tal ponto que haja concordância de ambas as partes para que haja felicidade, porque logo, sem o diálogo, sem a confiança e a honra recíproca, a família corre perigo. Um outro ponto do contexto antigo de respeito mútuo, a sociedade era patriarcal, o respeito do esposo da esposa para com o esposo era alguma coisa que era o dever, não era uma coisa normal, era dever. Mas os casais tementes a Deus, além da cultura, eles dão espaço para ouvir, valorizar e cooperar, conforme diz Provérbios, o coração do seu marido, nele ele confia e também nada lhe faltará. Provérbios 31, versículo 11. 3 coisas que eu achei importante: ouvir, valorizar e cooperar. Tem que ter espaço nisso para a nossa família. E dentro da cultura da sunamita encontramos essa situação. Outro ponto importantíssimo: hoje em muitos lugares o casamento é baseado na parceria e não na hierarquia, mas o mesmo princípio é aconselhado em Efésios 5, 21, numa sociedade moderna: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa sujeição não é uma sujeição estúpida, é uma sujeição de humildade, de reconhecimento de valor que deve existir de um cônjuge para o outro. Outro ponto importante: como viver o respeito mútuo hoje? Ouvindo um ao outro com atenção e paciência. O respeito não é apenas não brigar, é dar importância ao que o outro pensa e sente. Como é que está esse conceito na família de vocês? Como que eu desenvolvo esse conceito na minha família?
Outra coisa que eu aprendi com a experiência da sunamita: valorizar os dons e opiniões diferentes. Embora muitas vezes um tenha mais aptidão para uma área do que o outro, como educação e até mesmo finança, nada pode ser feito baseado naquilo que eu quero que seja por causa da minha formação profissional. Tem que existir sempre um conceito de unidade, relacionamento, consideração e, acima de tudo, ter humildade suficiente para reconhecer que os seus conhecimentos, eles não podem dar supremacia na hora da decisão da sua família. Tem que haver um equilíbrio. O terceiro ponto aí é evitar palavras duras ou desrespeitosas, mesmo em conflitos. Interessante a gente notar que exatamente o respeito, ele pode ser requerido no momento em que as ocasiões são difíceis. Aí que você sabe se você respeita ou não o seu cônjuge. Um outro ponto importante: orar e estudar a Bíblia juntos, tratando-se como iguais diante de Deus. Orar e estudar a Bíblia junto. Quanto tempo vocês têm como programa de família orar e estudar a Bíblia juntos? Eu fiz um projeto de vida com a minha atual esposa, e nós temos um conceito bem claro em nossa mente da necessidade da oração e do estudo da Bíblia. Estudamos a Bíblia junto, estudamos todas as meditações juntos e oramos 6 vezes por dia, de 6 da manhã a 9 da noite, de 3 em 3 horas. Por quê? Porque nós temos desafios para enfrentar. Nós temos uma família para manter. De repente, no nosso casamento, eu me vi com 6 filhos e 8 netos. Ela tinha 3, eu tinha 3. Ela tinha 4 netos e eu tinha 4 netos. Da noite para o dia, quando nós resolvemos nos casar, adquirimos 8 novos motivos para interceder diariamente a Deus. E é sagrado, de 3 em 3 horas. Isso quando não levantamos à noite e oramos também, fora as orações das alimentações e outras que nós fazemos particular. Por quê? Porque nós cremos que estudar a Bíblia e orar juntos nos identifica e nos iguala. Um casamento que busca a vontade de Deus vai naturalmente crescer em respeito mútuo. Eu era criança, não era adventista, infelizmente eu não conhecia a mensagem adventista, novo, só fui com 20 anos de idade, na igreja do seu Zairo, Lara, colégio. Foi lá que eu conheci a igreja adventista. E eu era católico, e na década de 60 tinha um plano da igreja católica: a família que ora unida, permanece unida. Alguém aqui já ouviu isso alguma vez na vida? A família que ora unida, permanece unida. E este ponto é exatamente o que nós encontramos aqui, numa lição importante, estudando a respeito daquela mulher. Quando ela antecipou-se para dar ao profeta aquilo que ele precisava, como prova do seu reconhecimento de que ele era um homem de Deus, então nós vemos que o profeta chegou para o seu encarregado de negócios, que era Geazi, ou seja, aquele que era o menino do profeta, no versículo de número 14, diz assim: o que nós vamos fazer para dar para essa mulher em gratidão por tudo que ela tem feito por nós, conosco? E então o profeta olhou para o seu auxiliar e ele disse assim: olha, ela não tem filhos e seu marido é velho. Coisa interessante, quando o profeta recebeu a informação que ele já sabia, e foi apenas uma notificação para que o profeta pudesse fazer alguma coisa, o profeta fez uma promessa para ela, um milagre. E ele então chamou a sunamita. A Bíblia diz no versículo 16, que ao chamado disse: olha, por esse tempo
daqui a um tempo você vai ter um filho, versículo 16. Daqui a um ano abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Ela responde de uma maneira surpresa, até com uma dor contida no coração, porque na realidade Deus recompensa o coração generoso de diversas maneiras. Ela servia por amor e não por interesse. Deus abençoou com o que ela nem pedia, mas lá no coração, com certeza, ela ansiava, porque todas as mulheres daquela cultura e da cultura atual gostariam de ter um filho, e a promessa era essa: no tempo determinado, no tempo certo, você vai ter uma criança. O texto diz que este tempo é o tempo perfeito e certeiro de Deus, e aconteceu. Aconteceu, ela foi agraciada com uma criança. A criança cresceu. Versículos de número em diante, do versículo 16 em diante, mostra que aquela criança chegou a ter uma época de 12 anos de idade. Ao trabalhar com o pai, sentiu uma forte dor de cabeça e foi trazida para os colos da mãe, pela orientação do seu próprio pai. Deus realizou no coração dela, na vida dela, o impossível. Nós sabemos que quando Deus diz, quando Deus promete, Ele realiza o impossível. E então, para aquela mulher, assim como foi para Maria, mãe de Jesus, para Deus não existe o impossível, porque Deus toma conta de todas as coisas e tem o poder para resolver da maneira dEle. E então, meus amigos, nós acabamos de cantar agora que Deus tem a sua maneira de resolver os problemas. A gente não sabe como, não foi a introdução do cântico inicial? A gente não sabe como, mas nós temos fé que Deus tem condições de realizar todas as coisas. Deus então estava ali diante da promessa daquele filho, a sunamita. Deus curou a dor escondida lá no ser dela. A resposta sunamita revela a ferida antiga. Embora ela tivesse aceitado viver sem filhos, ainda restava um desejo no seu coração. Deus conhece os anseios mais profundos e pode tocar onde ninguém mais toca. Eu não sei qual é o teu anseio mais profundo nesta manhã, mas se você veio aqui a esta igreja, tenho certeza que este lugar onde é a habitação de Deus, você veio para encontrar a resposta que Deus tem para você neste lugar. Eu não sei qual é o teu anseio, eu não sei qual é exatamente alguma coisa que você procura, que mais toca a você, que só Deus pode resolver. Eu disse para o Péricles, ali atrás, hoje é um dia que eu vou me emocionar aqui, eu não gostaria de fazê-lo. Porque nesse tanque batismal aqui, eu batizei minha filha mais velha, há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Nessa escola, aqui do lado, que antes era aqui de baixo, meus 3 filhos estudaram aqui. A influência dessa igreja na vida da minha família é muito grande. E eu tenho um desejo contido no meu coração, que eu vou revelar para vocês agora. Talvez quem me conheça há 22 anos atrás, sempre procurei fazer o melhor pela igreja do Rio de Janeiro. Sempre procurei fazer o melhor pelos oficiais das igrejas do Rio de Janeiro. Sempre procurei estabelecer planos para que a igreja se sentisse orgulhosa da sua capacidade. Sempre senti que a igreja precisava ter programas que pudessem colocar o nível espiritual dos membros dessa igreja cada vez mais elevado, na confiança do poder de Deus, por cada um individualmente. Sempre pensei nisso. Desafios e mais desafios foram colocados no coração dessa igreja, e os membros aceitaram, a fim de coletar 2.400.000 latinhas e transformá-las numa ambulância para o Graphic Healing, entregue na apoteose.
a fim de, numa outra experiência, coletarem 1.300.000 latinhas e entregar 6 oftalmoscópios de parede para o Instituto Nacional do Câncer, ala infantil, porque essa igreja precisava mostrar que ela tem capacidade de realizar o que ela coloca como planejamento. Uma igreja que reúne mais de 50.000 pessoas na apoteose para louvar a Deus. Sabe por quê? Eu tinha no meu coração exatamente esse desejo de ver as coisas que Deus pode fazer acontecer e fazer com que os membros tivessem o prazer de dizer: eu pertenço a esta igreja, eu recebo as bênçãos do Deus desta igreja na minha vida, na minha família. Eu me emociono aqui, porque eu tenho certeza que o que eu quero dizer para vocês nesta manhã faz parte também de determinado sofrimento que essa mulher teve, sunamita, que eu também tive e tenho, e talvez muitos de vocês possuam mesmo. Criança com 12 anos de idade, o filho da promessa, agora se encontra morto no seu colo. Deus promete alguma coisa e depois tira? Não, tem um propósito, tem que encontrar a razão e o propósito que Deus tem para que coisas assim aconteçam. Às vezes, Deus nos dá bênçãos que nem ousamos pedir, mas certamente essas bênçãos vão nos dar propósito. Parábolas, Profetas e Reis 237. A sunamita recebera a promessa do filho como uma bênção do céu, e agora, ao vê-lo morto, sua fé não vacilou, ela não murmurou e nem se rebelou. Quando a gente fala sobre multiplicação de liderança, existe um método de liderança, de aplicação de liderança, chamado chá, que agora eles estenderam mais 2 letras, chave. Chá significa conhecimento, habilidade, atitude, valores e ética. Qual dessas 5 letras é mais importante, que gera essas 5 palavras? Conhecimento, habilidade, atitude, valor e ética. Qual que você acha mais importante? A Associação Médica de Adventistas tinha um médico que me falhou o nome agora, gaúcho, que ele era o presidente dessa associação. Tem algum médico aqui que pertenceu à Associação Médica Adventista? Sempre, como é o nome daquele gaúcho que era o chefe lá? Hein? Exatamente, esse alemão, né? Ele me contou alguma coisa que eu fiquei impressionado. Ele estava almoçando com um grupo de médicos, professores de medicina, acadêmicos e residentes, numa churrascaria. E acontece que, no momento, ele se engasgou com um pedaço de carne, e ele começou a ficar engasgado, e tínhamos ali doutores em medicina, tínhamos vários ali residentes, vários especialistas, e ele estava se sufocando, ele pensou que ia morrer, quando de repente, corre um residente, pega e faz as manobras necessárias para que ele expulsasse aquele pedaço de carne e voltasse a respirar. O que valeu mais das 5 palavras? O conhecimento, a habilidade, a atitude, valores ou a ética do... O que valeu mais? Atitude. Atitude. E eu vejo na vida desta sunamita atitude. O menino estava morto. O presente que Deus tinha dado para ela, que ela não havia pedido para o profeta manifestasse esse presente para ela. Ela, nesse momento, poderia gritar, chorar, se espernear. Ela não fez nada disso. Ela tomou uma atitude.
Qual foi a atitude que ela tomou? Pegar a criança, levar para o andar superior, onde era o quarto do profeta, colocá-lo na cama do profeta, do lado do banco, da mesa do candeeiro que ela tinha preparado para o profeta, pedir para o marido mandar o menino vir com um animal que pudesse levá-la a um lugar específico. Ela foi ao homem de Deus, porque a atitude dela era procurar no homem de Deus o Deus que ele representava. Não havia um melhor lugar para encontrar solução para o seu problema do que colocá-lo nos braços do Deus daquele homem que ela considerava ser um homem de Deus. Eu acho esse fato da sunamita muito importante. Atitude certa no momento certo para resolver um problema que ela não tinha condições de resolver, mas ela cria que existia alguém que conhecia o Deus que podia solucionar. A Sagrada Escritura nos diz que ela falou para o menino que estava dirigindo ali, ou conduzindo o animal, que não parasse sobre hipótese alguma, e quando ela foi em direção ao homem de Deus que estava no monte, esse homem estava no monte com o seu auxiliar, Geazi, orando. E então, a Bíblia nos diz aqui no versículo de número 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus no monte, abraçou-lhe os pés. Toda vez que eu vejo na Bíblia essa palavra de alguém que vai para um ser, ou profeta, ou o próprio Jesus Cristo, para resolver um problema, sempre tem a palavra abraçou-lhe aos pés, ou curvou-se, ou adorou. Os termos que são utilizados nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento no grego, quando foi o jovem rico, foi genuptal, ele se genuflectou diante de Jesus Cristo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando foi aquele homem que tinha um filho lunático, que o inimigo pegava ele não, Lucas não usou a palavra genuflectar-se, usou a palavra lançar-se aos pés. Lançar-se porque não existia uma outra maneira de mostrar toda a angústia, toda a sua necessidade de que se colocar aos pés daquele que ele tinha poder para solucionar o problema. E assim fez a sunamita. Ela se lançou aos pés do profeta, e nesse momento o Geazi tenta tirá-lo dos pés do profeta, mas ele diz: deixa, porque certamente ele está passando por coisas que Deus ainda não me mostrou o que era. E ela disse para o profeta as palavras iniciais: por algum filho eu pedi ao meu Senhor? Eu não havia dito para o Senhor, não me enganes? Ali estava tristeza, frustração e dor de uma mulher que por um tempo teve a grande alegria de receber a dádiva que ela mais esperava da vida que eu boto aí com todo vida maiúscula, que é Deus, e agora se depara com alguma coisa que ela jamais queria ver: morte de um filho. Tristeza, frustração, dor. Como que a gente encontra razão para essa declaração em vermelho ali? Toda prova tem um propósito. Como é que você encontra resposta para isso? Você encontra? Sim ou não? Não dá para responder? Tudo tem um propósito. E eu vou mostrar para vocês que aquela mulher não se lançou aos pés do profeta à toa. E ela disse: não te deixarei. Segundo Reis 4:30. Essa declaração foi idêntica a de Jacó no Vale do Jaboque: não permitirei o Senhor ir sem que antes me abençoe. A verdadeira fé não nega a dor,
mas se recusa a aceitar o fim sem consultar o céu. Que tipo de fé você possui? Quando você está com tristeza, quando você está com dor, quando você está diante de uma situação que não existe explicação, a verdadeira fé não nega a dor, ela existe, mas se recusa a aceitar o fim sem consultar o céu. E é isso, meus irmãos, que eu vou dizer para vocês. A sulamita não deixou de confiar no Deus de Israel, não ficou a chorar junto ao corpo do filho, mas dirigiu-se imediatamente ao servo de Deus, Profetas e Reis 237. Ela foi buscar solução na palavra profética, através do ungido de Deus, com convicção e com fé. Eu vejo aí a restauração da resposta da fé. Você já teve alguma vez a resposta de coisas que você não conseguia encontrar sentido ou propósito? Vejam bem, Eliseu se lançou sobre o menino, orou fervorosamente, e a fé do servo de Deus foi recompensada. A vida que vem de Deus venceu o poder da morte. Assim o Senhor ensinou o seu servo que, por meio de perseverante fé e oração, os mortos espiritualmente podem ser trazidos à vida novamente. Eu não sei, doutor, que tipo de atendimento médico é esse daí? Vocês já viram um atendimento médico em que o médico se debruça sobre o paciente, olho com olho, rosto com rosto, tipo a tipo, braço com braços, a respiração do profeta ou do médico agora para um corpo que está inerte? A Bíblia diz que com essa demonstração de Eliseu, o corpo da criança esquentou, e o profeta saiu de cima da criança, andou para lá, andou para cá, voltou, fez o mesmo processo. A criança espirrou quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. E então o profeta chama Geazi e diz: vem aqui, chama a sulamita. E disse para ela o que muitos de nós gostaríamos de escutar: toma o teu filho. Eu lembro quando Jesus foi socorrer a filha daquele soldado romano. Ele entrou na sala em que a menina estava, no quarto que a menina estava inerte, disse: Talita cumi. A menina levantou-se. Ele chegou e disse para os pais: toma a tua filha. Eu disse para vocês que eu batizei a minha filha aqui. Minha filha hoje não está na igreja. Eu batizei o meu filho, que mora fora do Brasil também, não está na igreja. Batizei o meu neto, ele não está na igreja, meu neto mais velho. Mas uma coisa eu tenho aprendido aqui com essas declarações. Vou voltar aqui. A vida que vem de Deus venceu a obra da morte. Assim o Senhor ensinou ao seu servo que, por meio de perseverante fé e oração, os mortos espiritualmente podem ser trazidos à vida novamente. Você crê nisso? Você que está em casa, você crê nisso? Coisas que eu disse para vocês, 6 vezes por dia orando, citando o nome de todos os meus filhos, meus netos, a lista de 200 pessoas que tem
por quem se está se intercedendo diariamente. Isso é feito de forma perseverante. Outro dia eu disse para a Beth, Deus já até sabe, já vem ele com a listinha dele, já vem eles, né? Com a listinha deles, já vem eles com os nomes deles. Mas eu aprendi um conceito com Spurgeon, quando ele disse que foi pela perseverança que o caracol entrou na arca. O último, que não tinha a mínima condição de entrar, mas foi pela perseverança que o caracol entrou na arca. É pela perseverante oração, é pela perseverante fé, é pela perseverante dependência, é pela perseverante intercessão, é pela perseverante atuação, que certamente Deus vai fazer com que os nossos filhos voltem para casa, para o lugar deles. Eu vou pedir que minha filha, meu filho, meu neto, escute o que eu estou falando em Portugal, na Grécia e nos Estados Unidos, os meus filhos, para que eles saibam que o Pai vai permanecer perseverante. Eu os coloquei nos braços de Jesus quando eles nasceram, apresentando-os como dádivas de Deus. Paulo diz que todos nós somos templos do Espírito Santo. Aqueles seres pequenininhos que nós trazemos à igreja são as capelinhas de Jesus. Se nós somos o templo do Espírito Santo, os nossos pequenininhos são as capelinhas de Jesus. Estava vendo uma criança ali sorrindo, pequenininha, 7 meses, sorrindo, olhando e sorrindo, capelinha de Jesus. Coisa que um pai e uma mãe nunca quer ver, é uma dessas crianças fora daquilo que nós consideramos ser o lugar mais seguro, os braços de Jesus. Eu não vou chorar, porque eu creio que Deus vai atender o que eu estou pedindo. A minha atitude vai ser colocá-los diariamente nos braços de Cristo. Eu não quero declinar erros que eles tenham, coisas horríveis que porventura estejam fazendo. Eu não quero declinar. Eu quero declinar a minha satisfação de saber que o meu Deus tem condições de restaurar, pela perseverante fé e oração, a vida espiritual de todos eles. E o que eu quero é que eles se voltem para Cristo Jesus, mas se voltem de forma ativa, real. Não é simplesmente me dizer, todo dia eu cito lá, toma-me Senhor para ser teu inteiramente, aos teus pés deponho todos os meus projetos, usa-me Senhor em teu serviço, permanece comigo e permite que tudo que eu faça seja em louvor do teu santo nome. Isso é uma oração que Ellen White diz que nós devemos fazer. Meus filhos fazem isso, meu neto faz isso desde 2 anos de idade, quando aprendeu a falar, e hoje no telefone, quando eu vinha para cá, ele repetiu isso. Eu não sei se você tem uma experiência semelhante à minha. Família, para mim, é a restauração plena de todos aqueles que estão fora dos braços de Jesus e se retornem para a gente. Se retornem aos braços de Jesus. Porventura estou falando para alguém que sofre do mesmo problema meu, né? Tem a mesma patologia que eu tenho? Estou? Qual é o teu intento? O que você pode aprender com a sunamita? O que eu posso aprender é que preciso tomar a atitude de perseverantemente, com fé que vem pelo estudo da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17,
eu colocá-los nos braços de Jesus a cada dia e esperar a ressurreição. Esperar o dia que Jesus possa dizer para mim: toma o teu filho, toma a tua filha. É o que eu mais quero. Eu estou falando de mim, mas se você precisa tomar a mesma atitude, coloque-se de pé. Se você acha que você precisa tomar a mesma atitude, se você acha que a tua família está quebrada, porque os que você sonham ter do teu lado na eternidade, hoje estão longe de Cristo, e como poderão estar aos pés de Cristo, se hoje eles estão longe? A intervenção divina não é um milagre apenas físico, é também espiritual. Uma reafirmação do caráter fiel de Deus. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus pode restaurar o que foi tirado. E até mais, Ele restaura a nossa confiança, a nossa esperança e restaura o nosso testemunho. Você toma posse dessas palavras para você, amém? Eu tomo posse dessas palavras. A esperança nasce num coração de alguém que confia. A esperança torna-se testemunho de alguém que foi agraciado. Família é consideração de tudo aquilo que nós, realização e consideração de tudo aquilo que já mencionamos aqui, mas principalmente poder abraçar, se lançar diante daqueles por quem você intercede, com carinho, com amor, mão a mão, rosto a rosto, fôlego a fôlego, sabendo que Deus pode restaurá-los, ressuscitar uma vida que estava imersa no pecado, mas que pode ser agora transformada para ser uma bênção para a família de Deus, neste mundo e na família do porvir. Como Eliseu, pelo poder de Deus, ministrou a cura e ressurreição na vida do menino, lute pelos seus queridos, ainda que estejam mortos, viverão. Derrame-se por eles e nos seus olhos e mostre o seu amor. Olhe nos seus olhos e mostre o seu amor. Pegue-os pelas mãos e mostre o seu carinho. Derrame-se mais uma vez e quantas vezes foram necessárias, sem se abater, pois Deus irá ressuscitá-los por sua causa. Eu não quero chorar mais. Eu só quero ter a oportunidade de viver e orar, para que Deus me restitua a família que eu tive no passado. Meus filhos é a maior propriedade que eu já ganhei nessa vida. Os seus filhos são as propriedades que Deus te deu. Você zela por tudo que é material, você zela por tudo aquilo que você valoriza. Então, por favor, perseverantemente ore, perseverantemente interceda, perseverantemente espere, para que a volta daqueles que estão fora aconteça o mais rápido possível.